A solução desengraxante foi desenvolvida para fazer limpeza nas superfícies onde vai ser aplicado os produtos da repintura automotiva. Ela remove impurezas e manchas digitais, promovendo assim melhor aderência em todos os produtos. Você só se lembra do seguro quando já é tarde demais? Não arrisque. Eu sou o Edson Souza, corretor de seguros e atuo nesse mercado desde 2006. Protejo o que é importante para você, seu carro, a sua casa, seguro de condomínios, seguro de vida, seguro de frotas e ainda consórcios, que são soluções personalizadas e adequadas para cada perfil de cliente e para cada demanda. Nós atendemos cliente em todo o Brasil, com agilidade, com transparência, com atendimento de verdade, de pessoa para pessoa. Faça parte do time de clientes da Global Core Seguros. Seguro de verdade é estar com a gente. Olá, Shalom, Shalom, eu sou Kleber Correia, aqui do canal No Original, e mais uma vez estamos juntos para falarmos daquilo que nós amamos, que é a Palavra de Deus no Original. E no episódio de hoje nós iremos gravar uma série, como sempre fazemos aqui, mas estamos recebendo pessoas especiais porque são homens de Deus, meus amigos em particular, pastores, e que irão falar juntamente comigo, iremos falar, conversar, iremos exercitar a palavra sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é sobre Samaria, os samaritanos. Por que os samaritanos não se comunicavam com os judeus e vice-versa? Quando começou essa intriga, quando surgiu esse problema entre samaritanos e judeus? Tudo isso e muito mais, você vai ficar sabendo a partir de agora no nosso canal, No Original. Roda a vinheta aí. Muito bem, estamos voltando aqui no nosso canal, depois dessa abertura, dessa breve abertura que fizemos aqui. E hoje vamos falar sobre samaritanos e judeus, Samaria e Jerusalém. E para que a gente pudesse exercitar bem esse tema, eu fiz questão de trazer aqui meus dois amigos, meus pastores, meus colegas, homens de Deus que estão aqui, doutor Eduardo Rossetti, que já está conosco aqui há um tempo, e é um prazer, um privilégio tê-lo conosco mais uma vez, doutor. O prazer é todo meu, o Kleber, e estou à sua disposição para sempre juntos meditarmos na Palavra de Deus. Muito obrigado. E ao lado do Dr. Eduardo Rossetti, meu pastor, amigo também, companheiro de trabalho, um estudioso da palavra, pastor Winston Depps, conosco aqui. Pastor, uma honra também tê-lo conosco. Muito obrigado por ter se deslocado lá de Domingos Martins, cerca de 50 quilômetros, para quem não conhece, 50 quilômetros de Domingos Martins até a capital, até Vila Velha aqui, faz parte da Grande Vitória. Mas é um prazer, um privilégio tê-lo conosco aqui, pastor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kleber. Primeiro, para mim é um deleite ficar ao lado do nosso querido doutor Eduardo Rossetti, pastor querido. Sabemos que ele é entendido da palavra e estar ao seu lado mais do que um deleite. É uma honra para nós poder, nesses momentos aqui com você, a gente poder esmiuçar a palavra de Deus e conhecer um pouco
E o assunto de hoje, muito pertinente, Samaria, os judeus, é um problema que passou séculos e séculos, e a gente precisa entender um pouquinho para se situar o porquê de Jesus ter passado a Samaria. Era necessário. E exercido a misericórdia de Deus ali. Era necessário, é verdade. Então vamos para o texto. Um texto que eu escolhi, são tantos, mas João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, a partir do verso 7. Você aí na sua casa, onde você estiver, se você puder abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura, iremos ler aqui 2 ou 3 versículos. Fala de um encontro de Jesus com a mulher em Samaria, a mulher de Samaria. Diz assim no verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos, tinham ido à cidade comprar comida. Verso 9. Disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Bom, eu vou passar essa pergunta, doutor Eduardo Rosetti. Por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos e vice-versa? Por que essa mulher ela deu essa resposta ao Senhor Jesus ali? Essa intriga, essa confusão, eles não se falarem, isso começou na época do Senhor Jesus, quando ele chegou aqui na Terra, há 2000 anos atrás, ou isso já tem um tempinho a mais atrás, 4, 5 mil anos, doutor Eduardo? Olha, essa intriga entre judeus e samaritanos remonta aos dias do Antigo Testamento, né? Mais especificamente, logo após o reinado de Salomão, né? Isso remonta aos dias de Salomão, logo após o reinado de Salomão, né? Quando Roboão, o seu filho, né? Ele ocupa o trono, e no reinado de Roboão há uma divisão do reino. Isso por volta de 800 antes de Cristo, né? E talvez até um pouco mais, 900 antes de Cristo. E no reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino se dividiu em 2. O reino do norte, que foram as 10 tribos que seguiram Jeroboão, e o reino do sul, as 2 únicas tribos que ficaram com Roboão, que é a tribo de José e Benjamim. Esse conflito, ele se desenvolve, porque o reino do norte, ele segue uma dinastia de reis que não eram da casa de Davi. Foram várias dinastias que se desenvolveram no reino do norte. Sim. Enquanto o reino do sul, o reino de Judá, foram os filhos de Davi, a dinastia de Davi, que se sucederam até o seu final, né? Que foi em 586 a.C. Tá bom? Uhum. Então, o reino do norte foram 9 dinastias, tá certo? Que se sucederam, alguns tomaram o reino, alguns generais tomaram o reino, enfim. Mas não eram da casa de Davi. E estes não foram fiéis ao Senhor. E o resultado é que em 722 a.C., aliás, um pouco antes, 772 a.C., o rei da Assíria, Sargão II, dominou o reino do norte. Né? Dominou o reino do norte, o rei da Assíria. E a política da Assíria era a política de movimentar os povos conquistados. Então, quando uma terra ela era conquistada, a sua população ela era movimentada para outro local do reino. Não é? E essa movimentação aconteceu em 722 a.C., grande
parte da população do Reino do Norte, cuja capital era Samaria, foi transferida para a Síria, o reino persa, né? E lá foi dispersada. E muitos também, como Babel, Cutê, Sefarvaim, foi levado para Samaria. Para Samaria. Então, essa rotatividade. Então, né? muitos gentios, muitas populações de outras partes do reino persa foram levados para ocupar a região de Samaria. Então, Samaria, ela, a partir de 722 antes de Cristo, ela passou a ter uma população mista de pessoas, tá? E eu tenho um texto aqui que está em 2 Reis, capítulo 17, verso 24, que diz assim, 2 Reis, capítulo 17, verso 24, diz assim, certo. E o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, Cutá, Avá, Ramate, Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, assim como o senhor acabou de falar, em lugar dos filhos de Israel. Isso. E eles, essas populações aqui, tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Verso 27. Então o rei da Síria mandou dizer, levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, e vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Aí que começou a mistura. Certo. Então, os judeus acusavam os samaritanos de serem como gentios. Perfeito. Porém, os samaritanos, eles se defendiam. Eles diziam, não, nós somos descendentes. Nem todos foram espalhados pelo Império Assírio. Nem todos. Sim. E eles dizem que parte de Efraim e Manassés havia ficado. Tá? Nem todos se dissiparam. Não é? E baseado aqui em 2 Crônicas 34, 2 Crônicas 34, 9. Certo. E você vai ver aqui, ó, e vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus. E os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. Então, quando ele se referia aqui a Israel, ele se referia aqui a Manassés e Efraim, né, como sendo um resto, um remanescente dessas tribos que havia ficado no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Então, havia, de fato, uma rivalidade entre samaritanos e judeus. Entendi. E essa rivalidade, certamente nós vamos conversar mais profundamente sobre ela, não era apenas em relação às populações, era também em relação ao seu entendimento acerca das Escrituras. Perfeitamente. Tá bom? Deixa eu chamar aqui também no nosso bate-papo o pastor Winston. Eu estava vendo aqui, no livro de Esdras, capítulo 9, verso 1, diz assim, acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, perizeus, jebuseus, certo, dos amonitas, moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim, certo, misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Aqui ele fala de uma mistura entre as raças. E isso também fez com que os judeus eles tivessem quisessem manter distância dos samaritanos, porque eles viram, e está registrado na palavra, que houve uma mistura. Começaram as mulheres e homens
israelitas ou samaritanos casarem com essas pessoas de Babel, de Cutá, de Avá, Sefarvaim, e começou a misturar a raça. Então, a reclamação dos judeus é que os samaritanos não eram mais uma raça pura, pastor Winston. Os samaritanos, na verdade, foram um povo criado ali, por Sargão e pelos reis da Síria. Eles, como disse o pastor Eduardo, eles pegaram de algumas províncias, como Cutã era uma cidade, e algumas províncias babilônicas, outros que faziam parte do reino da Síria, e levaram para lá. É interessante, pastor Eduardo, que uma das primeiras dificuldades que esses povos tiveram ao estar em Samaria, apesar que houve aquela deportação forçada dos descendentes de Israel, uma das primeiras dificuldades foram que havia um Deus nativo, vamos dizer assim, um Deus da terra, um Deus nacional, porque mesmo que você vá, os remanescentes que ficavam ali, mesmo que fulano traga, por exemplo, se não me engano é Cutã, tinha um Deus muito cruel, que até deriva de Moloque mais na frente, mesmo diante disso, havia uma certa resistência para isso. Então, quando há um decreto do rei para que as coisas começassem a haver uma mistura, um sincretismo religioso, uma miscigenação cultural, o povo começa a perder a identidade. Nós temos que lembrar que o senhor comentou que isso tudo começa com Roboão, quando realmente Jeroboão vem do Egito, volta àquela divisão de Israel. Quando começa com divisão, com mudança de pensamento, com pontos de vista diferentes, você pode contar. A situação mais na frente é de confusão, é de sincretismo, é de miscigenação, é de uma verdadeira Babilônia, vamos dizer assim, de confusão de ideias, e que acaba havendo uma mistura que não é nem a pureza daquilo que havia, que era o judaísmo ou o culto levita. Vocês podem ver que assim, algumas diferenças foram criadas ali dentro. Amuletos, os samaritanos começaram a crer em amuletos, um pentagrama e outras coisas mais, que diferenciava daquela religiosidade pura que o judaísmo trazia, que na época ainda não era judaísmo, o judaísmo vem depois de Jeremias, ali em Jeremias, depois do exílio, então começa a se falar de judaísmo. Mas começa a se falar desse culto levita, esse culto antigo. O próprio Messias dos samaritanos não era o Messias da linhagem de Davi, era um Messias diferente, a adoração não era mais em Jerusalém. E eu acho interessante como, para colocar a primeira coisa que Jesus faz, ele rompe as barreiras que haviam sido criadas, porque a misericórdia dele triunfa sobre um juízo que havia sobre Samaria, que era um juízo da palavra, mas também um juízo local de judeus que não podiam, que em juízo já condenavam, e era bem lógico e óbvio que toda a condenação tinha parecer bíblico. Você vê, quando você chega em Gerizim e começa a adorar em Gerizim no lugar de Jerusalém, Jerusalém não sobe mais ao coração daqueles que adoram a Deus, e o templo não é mais o lugar do rei. Agora é Gerizim. E nós sabemos que a origem de Gerizim e Ebal era bênção, maldição. Já em tudo ali já havia um substrato sendo criado para que um problema crescesse. É também interessante que esses resquícios de todos esses povos que vão até ali, adoração ao sol, o povo samaritano começa a misturar a adoração ao sol. Se você hoje for lá naquela região da Síria, do Egito, de Israel, do Líbano, onde tem muitos samaritanos, existe hoje, por volta, se não me engano, os últimos dados, 1,5 milhão de samaritanos que falam o aramaico. E quando você vê uma adoração em Gerizim, a Páscoa, por exemplo, não é uma Páscoa como era feita, aquela Páscoa mais simples e feita no altar que até hoje tem lá. Até hoje em Gerizim tem esse altar dos samaritanos. Certo. Os sacerdotes que não são os sacerdotes também, eles seguiam estritamente todos os sacerdotes da estirpe de Arão, quando na verdade o culto eram levitas e o sumo sacerdote sim era de Arão. É interessante isso porque começa a haver uma separação em que você crê, em que ele crê, e cada um tem para si e a própria literatura, os judeus, eles acabam depois, tem o Talmud, tem os profetas, tem os salmos,
e os samaritanos se Restringem à Torá, isso. ao Pentateuco, Só. e ali interpretam Isso. da maneira que eles entendem. E ao se restringirem só ao Pentateuco, eles passam a ter um problema em relação ao Messias. Sim, Porque quem abriu, quem revelou ao mundo a vinda do Messias, não é, foram os profetas. Os Isaías, profetas do Antigo Daniel Testamento. fala, Isaías fala, Ezequiel. os profetas menores, todos falam todos. Então, claramente. Então, eles não tinham essa noção. Para eles, o Messias era um tipo de Moisés, não é? Porque era o que havia de mais elevado na espiritualidade Agora, dos samaritanos. Eduardo, olha a formação. Quando Jeroboão, apenas para a gente voltar um pouquinho, Jeroboão começa com a idolatria, com aquilo que ele carregava, que era um resquício do Egito, onde ele viveu. Muitas das coisas ali, muitos dos deuses que ele traz são deuses egípcios já, né, transformados ali em outras situações. E ele, depois, o seu reinado e os seus descendentes, todos eles seguem a mesma, quando a gente começa a ver. Mas a Samaria ainda, a cidade nem havia ainda. Certo. Porque Onri vem, e Onri, na verdade, não era da geração de Jeroboão, ele era um general de Jeroboão, que dentro de uma guerra civil naquela região do Reino do Norte, que começa em 722, e em 885, e antes de Cristo, e ele começa com aquilo ali. 722 é quando Sargão toma o Reino do Norte. E o povo é dispersado. Dispersado. Isso. E ele começa naquele período ali e faz um reinado poderoso. Muitos séculos depois, os assírios ainda falavam da casa de Onri. Só que todos eles seguem a mesma forma de Jeroboão. Idolatria, paganismo. E é interessante que quando nós entramos no período de Juízes, né, o livro de Juízes é um paralelo, a descrição de Juízes é feito um paralelo entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Enquanto no Reino do Sul houve alguns reis que foram reis fiéis, né, como Asa, Josias, né, que eram reis que serviram ao Senhor, levaram o povo de volta à presença do Senhor. No Reino do Norte só houve reis maus, do ponto de vista espiritual. Agora, que interessante é que mesmo tendo reis maus, a misericórdia de Deus levanta profetas para que eles se arrependessem. Sim. E profetas cheios do Espírito Santo, cheios de poder. E quanto mais eles se distanciavam, maiores eram os sinais que Deus operava. Se nós olharmos Elias, Eliseu, né? Elias e Eliseu, eles profetizaram para o Reino do Norte, não é? E nós vemos os sinais que Deus operou através de Elias e Eliseu. Como é ruim ter um vizinho ruim, né? Você vê que o Reino do Sul, até certo ponto, foi fiel ao Senhor, mas daqui a pouco entra a Thalia, filha de Jezabel e Acabe, e aí a confusão começa. Quando você deixa, ou quando você sai do projeto que Deus tem, pelo menos na palavra, quando você coloca alguma coisa do seu coração, ou traz alguma coisa, ou faz um conchavo, ou faz uma coalizão, termina em Samaria. Confusão. Paganismo, desobediência, e deportação. Você vê que depois, o próprio Jesus, depois, no ano 70, teve a diáspora. Essa primeira diáspora foi uma diáspora, depois teve a diáspora babilônica, depois teve a diáspora do ano 70, em que destrói tudo e o povo vai para tudo quanto é lado, mas ainda havia povo. Quando vem 120 depois de Cristo, Adriano faz a diáspora e manda o povo de Israel um tanto para a Espanha, um tanto vai para a Europa, e aí se muda até o nome e a identidade. Samaria, para mim, é um exemplo de que realmente, se você não é fiel, se você começa com pontos de vista diferentes, se você não tem uma linha da palavra
como você fez comentários aqui antes, você termina em uma divisão e destruição. E eu estava lembrando Agora, aqui... Henri cria Samaria, a cidade de Samaria, no Monte de Charron. Isso. Ali ele cria a cidade, e essa cidade foi famosa. E essa região não era um lugar qualquer, porque Siquém é o lugar que Jacó fez um poço, o lugar da promessa, que hoje é Nablus, né? Eu Isso. estive lá em Nablus, nesse poço de Jacó, e está lá o mesmo poço de quantos... 3.000 anos atrás, e está lá o poço, do mesmo jeito, a mesma água, o mesmo Deus que tira o povo do Egito, mantém um projeto para que eles... E Deus não volta atrás, Deus é fiel em tudo e não deixa ninguém para trás. A promessa, apesar de Samaria, apesar da deportação, apesar de reinos terríveis do norte, a profecia nunca morre e nunca deixa de existir. Olha só, eu estava lembrando aqui, quando o povo volta do exílio, os samaritanos ofereceram ajuda para que o templo fosse reconstruído em Jerusalém. E os judeus não aceitam de maneira alguma. Isso. E então, os samaritanos, eles constroem o seu próprio templo em Gerezim. Por isso que a mulher samaritana está lá até hoje. Por isso que a mulher samaritana, ela pergunta a Jesus, onde se deve adorar? Em Jerusalém, como dizem os judeus, ou no Monte Gerezim, como dizem os meus pais? Uma boa pergunta que ela fez ali para o Senhor Jesus, e o Senhor diz, olha, vai chegar a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. O que Jesus queria falar realmente com essa mulher? Na verdade, o templo que Deus iria erigir não seria agora um templo físico, mas seria um templo espiritual, né? E os apóstolos, eles compreenderam muito bem essa menção do Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo, instruindo a igreja, ele pergunta, mas vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que habita em vós? Ou seja, o Senhor Jesus estava falando de algo muito maior, né? Que seria aquilo que Deus iria fazer interiormente, né? A habitação que Deus faria no coração do fiel. Né? Quando você vê que em Hebreus diz que o que está no Velho Testamento e no tabernáculo era sombra daquilo que seria, do que é eterno, agora você vê na Epístola de Hebreus, falando claramente para os hebreus, o que você acabou de falar. Agora a palavra e a Torá e a letra e a vida não vai ser mais em pedras, porque pedra é pó que voltou e que pode ser destruído. Agora são firmados no coração, nas tábuas de carne do seu coração. Isso. E aí que entra uma coisa que nenhum deles tinha. Eles tinham um véu, eles tinham uma coisa que os separava, para que o próprio Deus viesse escrever isso nos corações dos homens, e nos faz lembrar de Jesus ainda no seu ministério. No seu ministério ele escreve na areia, porque o Espírito Santo não havia sido derramado ainda, e agora o Consolador, a pessoa de Deus, na figura do Espírito Santo, ele vem para te dar uma experiência gloriosa. E é mais gloriosa quando você vê no momento de Pentecostes, que vem como línguas de fogo, ele vem para marcar a sua vida. Línguas de fogo, fogo na figura daquele que vem, e quando ele cauteriza em você, o doutor Eduardo que sabe, um bisturi elétrico, cauteriza ali de maneira gloriosa, é como se tivesse aquele bisturi lá no seu coração, e você tivesse uma coisa que antes não tinha. Porque antes o cordeiro morria e ninguém via ele ressuscitar. Agora você tem vida. Agora veja, abundância. Veja, o Kleber, o ambiente que o Senhor Jesus encontrou quando ele esteve aqui na Terra. Exatamente. Esse Muito era bom. o terreno em que ele colocou os seus pés, né? Um terreno de conflitos, um terreno de divisões, não é? Judeus, samaritanos, e o conflito que teve início lá em 800 antes de Cristo, ele se estendeu, porque quando o povo em 500
522, né, ele volta agora, né, em 572 ou 22? E 38, 538, quando eles voltam do exílio, eles encontram ali os primeiros obstáculos que eles encontram foram os samaritanos, que estavam ali na terra, governando a terra, né? E eles impedem o soerguimento não só do templo, como dos muros da cidade, né? E então esse foi o primeiro grande obstáculo. Depois, uma vez que Jerusalém se estabeleceu, eles funcionaram ali como sendo salteadores, porque os samaritanos eles se localizaram numa região intermediária da Palestina, entre a Galiléia e a Judéia. Então, os galileus que desciam para Jerusalém eram assaltados. Ao cruzarem a região de Samaria, eles eram assaltados. E tinham que passar, inclusive, por Decápolis, a leste. Exatamente. Não era litorânea, mas era mais interior. Exatamente. A leste daquilo ali. Para fugir, né? Eles passavam. Olha a volta que tinha. Porque ali tinha do outro lado moabitas, que eram extremamente... As que toleravam a passagem deles. Exatamente. Então, eles tinham que descer através do Jordão, não é? Descer através do Jordão para poder subir novamente. Era uma volta grande. Então, isso gerou um clima de animosidade entre judeus e samaritanos. Agora, eu só falar uma coisa em off que eu vou trazer aqui à tona para os nossos irmãos que acompanham esse nosso bate-papo, esse nosso enfoque de hoje. Então, vamos dar uma pequena pausa no nosso episódio de hoje. Semana que vem, vamos dar continuidade falando sobre Samaria com os meus amigos, pastores, meus irmãos, pessoas que a gente ama de coração, estudiosos da palavra, Dr. Eduardo Rosetti e pastor Winston Depps. Até semana que vem. Shalom, shalom.